Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso 14º podcast com muita alegria, recebendo com mais alegria ainda o excelentíssimo doutor juiz de direito, titular da 2ª Vara e diretor do Fórum da Comarca de Piraju, Dr. Tadeu Tragoso de Souza, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, trouxe essa confiança para a gente, e hoje a gente vai ter um bate-papo bem esclarecedor para a comunidade, para os demais colegas. Vou dar os parabéns, para a doutora e um bom dia, agradecer pela presença, pela parceria, doutora. Imagina, eu que agradeço. Neste dia ensolarado, muito obrigada pela parceria. Doutor, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Com muita alegria de verdade que a gente recebe esse convite, essa confiança no nosso trabalho e a gente ficou muito, muito feliz mesmo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, doutora, bom dia a todos, boa noite, boa madrugada. Para quem estiver assistindo, quem está de madrugada. E eu que agradeço, é um privilégio, é uma honra estar aqui na OAB de Piraju. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos o Dr. Tadeu Tragoso, apenas fazendo uma leve correção, porque eu encaminhei o convite e prontamente o senhor atendeu, respondeu e aceitou o nosso convite, que a gente fica muito feliz, porque o que a gente pretende aqui no nosso podcast, apesar de toda a informalidade, Sim. É trazer informação aos nossos ouvintes, trazer um conteúdo jurídico de qualidade e com pessoas renomadas, né? E a gente fica... Escolhidas a dedo. Sim, e nós ficamos muito felizes pelo seu convite, porque há tempos nós já tínhamos falado, vamos chamar o juiz da nossa comarca, que nós sabemos que toda a comunidade pirajuense o respeita muito, então a gente sempre teve esse desejo, mas vamos fazer convite, e a gente foi que foi até que estamos aqui. Nós agradecemos, muito obrigada. Inclusive pela própria comunidade aqui de advogados que sugeriram várias vezes. O Dr. Tadeu é uma pessoa muito aberta, muito esclarecedora, tenho certeza que vai contribuir. E essas histórias que a gente já estava começando, por trás dos bastidores, como foi a evolução, tudo isso é muito importante para nós também. Bom, então vamos iniciar aqui as nossas perguntas. Doutor, como nós já dissemos, agradecemos imensamente o seu sim para a participação do nosso podcast. E a gente queria iniciar assim, porque nem todas as pessoas conhecem o juiz da Comarca de Piraju, nem todas as pessoas sabem da sua trajetória. Como nós estávamos falando agora há pouco, nos bastidores, não é fácil chegar à magistratura. Então, se o senhor puder, assim, de uma forma resumida, mas fique super à vontade, contar e compartilhar conosco como que foi essa trajetória e por que o doutor escolheu a magistratura dentre tantas outras atuações da advocacia. Sim. Bom dia novamente, eu sou natural do estado do Espírito Santo. Pertinho. Tá? Eu me formei na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, que todos conhecem por ser a terra de Alberto Carlos. Olha que legal. E eu sou filho da advocacia, meu pai é advogado, meu irmão é advogado, meu tio é advogado, eu fui advogado. A minha prática jurídica, ela é comprovada em todos os concursos que eu prestei com a advocacia. E como eu dizia para a doutora antes, comprovação fiel mesmo, certidão por certidão, processo por processo. E desde os primeiros contatos que eu tive do meu pai enquanto eu era criança, eu já me despertei para a pacificação de conflitos. Eu sempre gostei de conhecer conflitos, de saber o que acontece. Toda vez que eu abro um processo, a primeira pergunta que eu faço, o que aconteceu aqui? É a primeira pergunta, porque nós somos instados a solucionar problemas. E eu vi na magistratura a possibilidade de pacificar conflitos, de prestar um serviço à sociedade e de me autorrealizar. A minha maior realização é quando eu vejo que um conflito foi solucionado. E um conflito solucionado que eu me refiro não é apenas sentenciar um processo, é resolver aquele problema.
eu tenho um problema de vizinhança aqui. Não me satisfaz, eu não fico plenamente satisfeito e com a consciência tranquila se eu apenas proferir uma sentença ali, olha, põe o muro para lá. Não. Eu quero ver a forma que vai pacificar o conflito, que vai resolver. Posso não agradar a todos, mas eu quero resolver o conflito de uma forma que os jurisdicionados compreendam que a melhor solução foi adotada. Inclusive aquele que não foi satisfeito, entre aspas, aquele que perdeu a pretensão levada a juízo. Então daí que nasceu a minha vocação, eu brinco com o meu sacerdócio para a magistratura. Eu amo a magistratura, eu vivo a magistratura, eu respiro a magistratura, é algo assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu acordo realizado, com vontade de trabalhar, trabalho. Propósito, né? Exatamente. Legal. Eu venho do fórum e eu quero logo querendo abrir o site para olhar, para ver qual é o processo de hoje, o que vai acontecer hoje. Tem audiência hoje, então vamos lá, qual é o problema? É o que eu acabei de dizer. O que aconteceu aqui? Inclusive no processo criminal. O Zequinha, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Zequinha. O que eles estão dizendo que o Zequinha fez? O Zequinha furtou 2 pés de couve. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Então foi daí que nasceu a minha vocação para a magistratura, esse desejo de alma e de coração pela magistratura. E esse olhar humanizado também? Sim. Eu atribuo essa visão mais humanizada e individualizada da magistratura à minha experiência da advocacia. A minha prática de advocacia ela me permitiu ter um contato muito próximo com pessoas. Eu efetivamente fui estagiário, atendi partes no escritório, despachei com o juiz, com o desembargador. Teve esse contato difícil, diferente, complexo. A negativa de atendimento, chegar no cartório e ninguém atender, ou atender com má vontade. E na época eram processos físicos. Processo físico. Então, essa prática da advocacia foi fundamental para que eu tivesse essa visão da magistratura. Quando eu passei no concurso, eu falei, eu quero ser diferente, eu não quero que os advogados e os jurisdicionados da comarca que eu trabalhar falem que eu sou só mais um. Eu não quero ter a fama ruim, eu quero mostrar que o judiciário é positivo, que o judiciário está aberto à população e que, infelizmente, ninguém é perfeito, mas que nós tentamos fazer o nosso melhor a cada dia. O que traz muita diferença, né? Sim, exatamente, porque como eu sempre falo, eu e a doutora Carol, a gente tem uma mesma linha de atuação, sim, que é uma advocacia mais humanizada. Então, por trás de cada número de processo, tem uma pessoa, tem uma vida, tem uma pessoa cheia de camadas, com seus problemas pessoais, com os problemas ali do litígio em si. E com a sua realidade. Exatamente. E com o seu ponto de vista e com o ponto de vista de outro. Então, às vezes a gente se comunica e fala, doutora, vamos aqui, né? Porque a gente está ali com as emoções do cliente e tudo. Sim. Né? Que é a mesma coisa que, como o senhor relatou agora, que na magistratura também tem Com isso. certeza, Né? com certeza. E aí, a partir daí, me despertou desde criança esse sonho, e magistratura, e não foi fácil, né? O caminho, ele é árduo, o concurso é extremamente difícil. Eu ia perguntar isso, como é que foi, se isso foi muito fácil, se isso foi muito acessível, como é que foi isso? Olha, eu sou o primeiro da minha família, o primeiro concursado da minha família. Meu pai é advogado, meu irmão, mas meus irmãos, né, são advogados, mas concurso propriamente dito, eu fui o primeiro a enveredar por esse caminho. E tudo foi novo, né, tudo descoberta, e evidente, não é fácil, o concurso é muito difícil, é um concurso muito sério, são 4 etapas, por assim dizer, 4 etapas eliminatórias e ainda a prova de títulos, que é classificatória. Mas basicamente o concurso é composto pela prova objetiva, prova discursiva, que são as questões, 2 sentenças, uma civil e uma criminal, e cada uma delas eliminatória, né? A partir do momento que você vai sendo aprovado, você avança. Vai seguir. Cada etapa um sofrimento. Cada etapa, para cada etapa o seu mal, né? E
por último, a prova oral, que é a arguição por examinadores, que aqui em São Paulo, por exemplo, é composta pelo representante da OAB, pelo representante do Ministério Público e pelos membros da banca, que são os integrantes do tribunal. Nossa. Normalmente são desembargadores, né? Aqui em São Paulo, salvo o melhor juízo, somente os desembargadores que compõem a banca examinadora. E aí você é arguído, normalmente de 1 hora a 1h30, sobre os temas do edital. Eventualmente, sendo aprovado na prova oral, passa para a prova de títulos, que, como eu disse, é apenas classificatório para fins de pontuação. Mas é um concurso difícil, um concurso que exige muito. Mas não é impossível. Não é impossível. Não, que fique bem claro, não é impossível. Eu não sou super-homem, eu não sou extraterrestre, tá? Eu reprovei diversas vezes. Olha, para quem está estudando, e para nós também. Sim. Diversas vezes, nas mais variadas fases, tá? Por N motivos, por falta de conhecimento, ou por desatenção, ou por equívoco de interpretação. A própria maturidade que vai A trazendo isso. maturidade do concurso, a maturidade da preparação para o concurso, mas não é impossível, né? Não é impossível. Eu li uma frase uma vez que eu levo comigo, que é: nada resiste ao dia após o dia. Nada resiste. Com certeza. É ali, é persistência. Não, olha, hoje não deu, mas vamos continuar estudando. Olha, eu errei essa matéria, eu não estou bem nessa matéria, eu preciso dedicar um pouco mais E de sempre tempo. fazer uma autoavaliação, né? Eu acho que isso é importante. Porque os estudos, além da disciplina, como o doutor bem disse, você se autoavaliar no sentido de sempre melhorar aquilo que de repente não foi tão bom assim. Sim, com certeza. Para não ficar só olhando ali para trás. É daqui o que eu posso melhorar daqui para frente. Eu procuro exercitar isso comigo, que fico ali sofrendo, né? E a reprovação, elas prestam exatamente para isso, para analisar o que não está funcionando, fazer alguma correção, algum ajuste e prosseguir vamos para frente. Tem outro concurso. Desistir nunca. Não. Você traçou uma meta, isso. o objetivo é a meta. E passou em concurso de qual estado? Olha, na magistratura, eu passei, o primeiro concurso que eu passei foi no TJ do Piauí, depois no Ceará, no Pará, Viajou, né? na Bahia, Nossa. no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo. Nossa, E regiões aí, bem distintas. Nossa. Norte, Sul, Sudeste e Nordeste. Eu fiz o MP daqui de São Paulo também, eu passei no concurso do Ministério Público aqui, no 93, mas não era o meu objetivo, já era mesmo a magistratura, inclusive eu respeitosamente declinei de assumir aqui. Nossa. E fui para a magistratura do Pará. Também fui analista, fui oficial de justiça do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o Espírito Santo e Rio de Janeiro. E fui aprovado também um concurso para procurador do município, de um município do interior do estado do Espírito Santo, e para analista da Justiça Federal. Mas eu optei por ser oficial de Justiça Federal, que eu exerci por um breve período, mas cheguei a exercer. Isso após a minha prática jurídica da advocacia, né? Primeiro eu fiz a advocacia, depois que eu comecei a fazer concurso, a prestar, e aí eu exerci, eu prestei esse, fui aprovado nesses, e torno a dizer, e reprovado em inúmeros outros. É bom que fique claro, as pessoas olham apenas a aprovação. Só o êxito. Só o êxito, mas não é assim que funciona. Nossa, ele chegou lá, às vezes, imagina Eu assim. tenho no meu sabe? HD, eu tenho no meu material, nos meus arquivos, todos os concursos que eu prestei. Né? Histórico. Todos. E não apenas os que eu roubei êxito, mas os que eu reprovei também. Para quê? Para poder, primeiro, todos os dias que eu olhar lá, falar assim, nossa, né, Deus foi muito bom comigo. Porque exercer a gratidão. Olha o que eu passei aqui, o perrengue que eu passei. E também para as pessoas que eu converso. Falar assim, olha, não é mágica. Não é mágica, tá aqui, ó. Olha, a minha inscrição tá aqui. Se um dia você duvidar, é só você entrar no site, vai estar lá a minha inscrição e você vai ver que eu não cheguei no final, então eu reprovei. Então foram essas as aprovações. E por último, cheguei em São Paulo, era um estado que eu sempre, né, tive como meta, como objetivo. E graças a Deus. Veio parar aqui em Piraju. Esse seria o nosso próximo questionamento, né? Como o senhor veio parar aqui em Piraju, que é uma cidade de
pequeno porte, né? Apesar Sim. que abrange outras pequenas cidades aqui Sim. na nossa comarca. Mas como o senhor veio parar aqui em Piraju? O que levou a estar aqui? É uma situação muito interessante. De choque? 2024, não. Porque Piraju, cidade pequena, em choque às vezes. Não. 2024, eu estava acumulando a comarca de Chavantes. Estava com Chavantes e Itaí. Foi se aproximando, nós tivemos as eleições municipais em 2024, foi se aproximando o período de eleições e a segunda vara de Piraju ficou vaga. Em 3/6 de 2024, eu fui designado para acumular a segunda vara de Piraju e Chavantes. E nós temos uma trava na Justiça Eleitoral que a partir de 15 de julho do respectivo ano eleitoral não pode haver mais mudanças na carreira, até mesmo para estabilizar e para que as pessoas saibam, né, até em homenagem ao princípio do juiz natural, quem é que vai jurisdicionar aquela eleição. E eu vim para Piraju em junho de 2024, me comunicaram, olha, não haverá mais mudanças por conta do calendário eleitoral, então possivelmente ficará no mínimo até o final do ano em Piraju. E eu já estava em vias de titularizar em Chavantes. Porém, eu vim para Piraju, vim para a segunda vara, encontrei o Marquinhos, que é o Marco Antônio da Silva, que é o nosso diretor da segunda vara, o Mário, que é o chefe do crime, e eu vi um diferencial. Falei, nossa, essa vara é diferente, tem algo diferente aqui. Não estou reclamando de nenhuma outra unidade, de maneira nenhuma. E eu comecei a trabalhar em Piraju, conheci a advocacia de Piraju, na época era o Dr. Salim, que era presidente, e conheci a advocacia de Piraju, e fui conhecendo a cidade, e falei, olha, não vai dar. Aí fiz a eleição, que como todos sabem que são 5 municípios, né? Piraju, Óleo, Manduri, Timburi, Tejupá. Apenas Sarutaiá que pertence à zona eleitoral de fartura, não é nossa. Fizemos as eleições e em novembro de 2024 abriu o concurso de titularização e abriu Piraju. E eu falei, não, eu vou ficar em Piraju. Já sentiu isso. Falei, olha, vou para Piraju, é mais longe, né, da nossa sede, que é Ourinhos, da sede da circunscrição, mas falei, olha, né, são coisas da vida. E eu vim responder por aqui, olha, vou lá fazer o meu trabalho, vou jurisdicionar as eleições e encerrar o concurso, outro colega titulariza e a vida segue. E aqui estou. Eu fui muito bem recebido em Piraju, pela comunidade, pelo fórum. O fórum que eu me refiro é pela coletividade de servidores, pela advocacia. Nós temos uma relação muito boa com a advocacia. O doutor Marcos, que é o presidente hoje, ele fala comigo, ele vai lá no fórum e a gente conversa, estou precisando resolver tal coisa. Tem qualidade no tempo de estadia, né? Um diferencial, né? Tem, é diferente. Eu costumo dizer que Piraju é diferente. E eu provo. Nós temos hoje um dos coordenadores da Escola Paulista da Magistratura, da EPM, ele foi juiz titular aqui em Piraju. Uma das coordenadoras da Escola Superior do Ministério Público, também de São Paulo, foi promotor em Piraju. Olha que legal. Nossa. Então, quando eu brinco, eu falo, as pessoas acham que eu estou querendo, né, que é demagogia, mas não é, aí eu falo e provo. Nós tivemos um compliance aqui, ano passado, promovido pelo Ministério Público, e essa promotora que integra a Escola Superior, ela veio. E aí eu falei no público, falei, olha, eu costumo dizer e agora eu vou provar. A senhora trabalhou aqui, eu trabalhei em Piraju, fui promotor em Piraju, e assim também o colega, né, que integra a coordenação do curso de formação inicial dos juízes que ingressam na magistratura de São Paulo, também teve história em Piraju. Nossa. Piraju é importante. Então, isso sem contar toda a questão histórica do Atalho Leonel. Estou falando da questão, né, um recorte temporal mais recente, né? Então,
é isso que me cativa em Piraju. Né? Tem problemas como toda cidade, como toda comarca. Toda comarca. Né? Isso é natural, nós vivemos em sociedade, isso é absolutamente natural, mas é diferente. E não podemos deixar de falar da beleza natural de Piraju. Nossa! Sim. Meu Deus, você chega aqui, você... Até o ar é diferente. Você desliga, você diminui a velocidade, você atravessa em cima do rio, arborizado, o próprio fórum ali, a sala de audiência, né? Na frente da praça. De frente para a né? praça, arborizado, a torre da igreja. Sem contar uma qualidade de vida que, perdão, as cidades do interior favorecem, né? Também tem esse quesito. É diferenciado. Essa é a comarca de Piraju. Às vezes a gente até comenta, nossa, que a carga de responsabilidade, de pressão e de tudo, vamos dar uma voltinha lá no Rio, dar uma coisa, pronto, já equilibra e já consegue voltar para o eixo. Né? Exatamente isso. Quando a gente sai para almoçar, já dá esse efeito de respiro e de higienização mental. Isso, né? pausa. Você sai, dá uma volta, é uma cidade tranquila, interiorana. Tudo pertinho. Tudo perto. Eu saio para almoçar, 20 minutos, meia hora depois eu já estou de volta. Nós mesmas, às vezes, a gente fala, viu, vamos tomar um café? Só para a gente sair, voltar e já volta diferente, né? Exatamente isso. É a percepção. Doutor, ao longo da sua experiência na magistratura, quais foram os maiores desafios enfrentados e quais foram os aprendizados que o doutor considera mais marcantes para sua carreira? São vários, mas o que vem assim de mais marcante? Tá. Os maiores desafios que eu sempre digo é a concretização material do direito. Né? A gente tem inúmeros fatores que impedem no plano fático, no plano material, de implementar um direito. Título de exemplo uma execução de alimentos, vamos falar assim. O fato de eu despachar determinando que o executado, que o alimentante, pague em 3 dias, não significa que aquela criança estará se alimentando em 3 dias. Isso aqui a gente está cumprindo uma norma, mas o plano fático ele é diferente. O maior desafio que eu encontro até hoje não é um desafio pontual, é o desafio da carreira, é conseguir concretizar direitos no plano fático. E, felizmente, o Código de Processo Civil de 2015, ele nos dá muitos instrumentos para isso. O artigo 139 mesmo disponibiliza diversos instrumentos, diversas ferramentas que melhor instrumentalizam o magistrado a concretizar esse direito, as frentes, correção pessoal, subrogação, dentre outras, mas ainda se tem muita dificuldade. Não somente isso, a título de exemplo também, demandas na área de saúde. Eu defiro uma liminar para que uma pessoa seja submetida a um procedimento cirúrgico de urgência e emergência. Eu assinar, hoje em dia não é nem assinar, digitar a senha, eu digitar a senha no teclado ali, assinando a decisão, não me garante que aquela pessoa já recebeu o tratamento que ela precisa. Que bom se recebesse. Nossa. Então a gente tem essa dificuldade de implementação. Dificuldade não, melhor dizendo, essa necessidade de concretizar esse direito. Então o maior desafio que eu posso eleger é esse. É a minha preocupação em que aquela minha decisão ela será cumprida. Decisão judicial se cumpre, ou se recorre, não tem outro caminho. Então, o meu desafio é esse, é que aquela decisão seja cumprida e por trás disso tem o meu compromisso, a minha responsabilidade com uma decisão sensata, com uma decisão justa, para que não tenha nenhuma incongruência que impeça essa decisão de ser cumprida. Não adianta nada eu impor a um município mínimo, um município parco de recursos, um custeio de um medicamento de 2 milhões de reais. Olha, tudo bem, o artigo 196 da Constituição garante, temos diversos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria,
mas eu preciso trabalhar no meu plano fático aqui. 2 milhões pode ser que eu deixe o município sem dinheiro para pagar Os outros. a conta de energia do prédio da administração. Né? Isso é um exemplo abstrato. Tá? Então, esse é o maior desafio. Tá? A segunda parte da indagação seria quanto às experiências mais marcantes. Eu tenho algumas, tá? E como eu já disse no início da nossa conversa, o que me fascina na magistratura é concretizar direitos, é você prestar jurisdição e solucionar um conflito de uma pessoa. E eu tive experiências assim que me moveram muito. Eu fui magistrado no estado do Ceará, por exemplo, e logo que eu cheguei tinha uma demanda em que uma criança nasceu com os pés, eu não sou da área médica, tá? Então não vou saber falar com precisão técnica, mas a criança nasceu com os pezinhos virados para dentro. Né? Eu não sei qual é o nome dessa enfermidade, mas os pezinhos dela eram virados um para o outro, para dentro. E essa, segundo a literatura médica que me foi passada, né, que chegou até os autos, essa deficiência ela precisa ser corrigida, salvo o melhor juízo, no prazo de até 90 dias, sob pena de não ter mais efeito. Pode até corrigir, mas o músculo volta a não ter efeito. Muito bem. E ajuizaram a demanda, não me lembro agora se foi através de advogado ou pelo Ministério Público, mas ajuizaram a demanda e teve esse problema de concretização que acabamos de dizer, curiosamente, e deferida de tutela de urgência, confirmada pelo tribunal em sede de agravo, e não opera, e acredito que foi através de advogado que ingressaram com essa demanda. E o advogado despachou dizendo, olha, segundo o médico, se passar os 90 dias já não tem efeito, não precisa nem fazer mais, porque essa criança não consegue mais andar, porque os pés estarão para dentro, e ainda que faça, ele retorna, não tem mais efeito. E esse prazo de 90 dias, ele foi se aproximando, e aquela aflição... Imagina a família. Né? Exatamente. E o advogado, né? O advogado, ele representa a parte, né? Sim. Um advogado que atende uma mãe e um pai com uma situação dessa, ele incorpora aquela situação. Nossa. Né? E ele transmite ao magistrado quando ele vai despachar. E fato é que o prazo foi se aproximando e não se concretizava por N burocracias, por isso, por aquilo, por outro. E eu determinei que um hospital fizesse essa realização, um hospital particular, inclusive uma rede de hospitais, e por uma questão meramente burocrática, de documento fiscal, etc., eles se recusaram. E aí eu utilizei os instrumentos do 139, do artigo 139, e fizeram a cirurgia da criança a tempo e modo. Nossa, ainda bem. E aí... Mas até tá coceira, né? Não, e aí a criança operou, tudo deu certo, e o advogado pediu para despachar comigo após essa cirurgia. Eu atendi e ele trouxe a mãe da criança. E a mãe da criança me disse a seguinte frase, abro aspas, muito obrigado, seu juiz, o meu filho vai andar por causa do senhor. Nossa, que satisfação. Então, assim, isso não tem preço. Olha os bastidores. Isso não tem preço, isso não tem Não. salário que pague isso, não tem... Isso, né, eu fico... É uma vida. Nossa. Isso me move, né? Isso alimenta o essa propósito criança, impressionante, né? Eu já nem estou mais naquele estado, não pertenço mais ao tribunal. Possivelmente essa criança nunca mais vai me ver, nunca mais... Aliás, ela nunca vai saber quem eu sou. Mas você foi um instrumento, né? Eu sou cristão, então eu creio que foi um instrumento de Deus através da minha função. E vai ter vai ter o seu retorno com certeza, porque a gente sente isso. Sim, para salvar para conseguir prestar essa jurisdição. E ter uma qualidade de vida, de um Exatamente. bebê que... Meu Deus do céu, vai estava guardar isso pro resto da à mercê, vida. né? E esse é o que eu levo, e tantos outros, né? Tem outros casos também que marcam, né? Que marcam. Que marcam. E aproveitando, assim, o senhor chega a dormir com alguns casos? Leva alguns casos ali? Porque eu falei com a doutora hoje, acordei atrasada porque eu sonhei com um cliente. Estou presa numa tese, não sei o que falar. E como a gente sofre com as dores do cliente também, né? O senhor tem esses conflitos de
né? Sim. Sofre com isso. Eu costumo dizer que tem processos que eles precisam maturar. Igual carne, que precisa maturar, mesma coisa. Ele fica concluso lá no prazo dele e você lê e deixa na mente ali. Vai tomar um café, vai fazer outra coisa. Ou passa, lê numa sexta-feira, vai para casa, passa o fim nós de também semana. temos isso, né? Assim, olha, qual é a solução aqui? O que aconteceu aqui? O que a parte, o que a testemunha quis dizer? Olhar o processo além do que está ali escrito. Isso, né? e depois olhar no outro dia com um outro olhar, Sim, né? Exatamente. Não é... Existem processos que a sentença é proferida em 5 minutos, em meia hora e em uma semana ou em um mês. Por que isso? Porque depende do conflito que está inserido naqueles autos. Às vezes a gente precisa analisar e interpretar o que a prova, o que o perito quis dizer, o que o advogado do autor disse, o que o advogado do réu disse, o que um terceiro que está integrando essa lide disse. É muito complexo. O que a testemunha está querendo dizer. Um monte de coisa, exatamente. Né? Para que se tenha uma decisão de qualidade. Sim. É. Às vezes o desespero é tão grande que eu confesso que o cliente vem e fala assim, mas o juiz não deu sentença ainda? O juiz não deu sentença ainda? Só um minutinho. Oi, doutor, e a sentença? Porque a gente sabe que não é assim, de caso a caso, mas assim, é interessante ouvir do lado do magistrado. Porque nós ouvimos isso muito dos colegas advogados. Sim. Né? Então, quer dizer que a mesma postura que nós temos diante de um processo que é personalíssimo, que tem a sua individualidade, que tem o seu contexto, eu falo por mim, uma jovem advogada, como eu estava dizendo há pouco para o doutor, eu fico muito feliz de saber que o nosso judiciário aqui da nossa comarca tem essa mesma visão. Nossa, faz toda a diferença. Não é aquela, perdão se eu falar alguma coisa errada, doutor, mas não é Ctrl-C, Ctrl-V. Que é o que muitas vezes a gente depara, não só com decisões de outras comarcas, de outros magistrados, mas também de próprias petições. Às vezes a gente depara muito com Ctrl-C e Ctrl-V. E na minha visão, como eu sempre falo, de jovem advogada, por trás de cada número de processo, eu sempre falo isso, existe uma vida. Com certeza. E coisas que a gente está com os documentos ali, a gente precisa nesse momento. Isso aqui eu separo, isso aqui é pertinente, isso aqui não. Então tem tudo esse processo, e às vezes é difícil de e a estratégia também, estratégia processual. Estratégia, né? Continuando, pegando esse gancho, a sociedade, ela tem uma confiança no poder judiciário, que a gente sabe que isso é essencial para o Estado democrático de direito que a gente vive, né? Na sua visão, quais as medidas são fundamentais para aproximar o judiciário da população e criar um ambiente de confiança e que essa confiança seja fortalecida? Olha, eu vejo que essa confiança da sociedade no Poder Judiciário, ela não emerge de discursos. Ela deve ser extraída a partir de prática, a partir da realidade do dia a dia. Uma sociedade ela vai confiar no Poder Judiciário se ela tiver nesse Poder Judiciário imparcialidade, transparência e igualdade na aplicação da lei para cada um dos jurisdicionados que vão até o Poder Judiciário exigindo a prestação jurisdicional. Essa transparência, essa igualdade, esse diálogo com o Poder Judiciário, ele existe desde uma linguagem acessível, que inclusive existe um programa no nosso Tribunal de Justiça do juridiquês não tem vez. Exatamente. Desde essa linguagem acessível até o diálogo com a sociedade, como nós estamos fazendo aqui. Justamente por isso que eu agradeço imensamente a oportunidade, porque é uma porta colocada à disposição da sociedade para que conheça o Poder Judiciário, para que saiba que o Poder Judiciário é acessível. Os juízes não estão encastelados, não existe isso. Nós somos servidores públicos, somos remunerados pelos cofres públicos que são nutridos pelo munícipe, pelo Estado, pelo município, pelo jurisdicionado no final da linha, e é a partir daí que a gente consegue extrair essa confiança da sociedade no Poder Judiciário.
Eu preciso sair na rua aqui em Piraju e as pessoas verem que o juiz é honesto, que ele é imparcial e que ele vai aplicar o direito conforme as balizas do Código de Processo Civil, do Código Civil, da legislação que for. Essa é a percepção que a gente tem que transmitir. Só assim que a sociedade confiar e ter essa segurança no Poder Judiciário. Não adianta nada eu proferir uma sentença rebuscada e toda em latim. Confusa, às vezes, até. Né? E aí eu decidi um conflito ali que, nossa, uma obra-prima. E aí o seu Joaquim, que trabalha colhendo laranja lá em óleo, ele vai ler essa sentença e vai assim, muito bem, não entendi nada, não consegui nem ler. Não, isso não é um judiciário acessível. Eu, nas minhas decisões, sentenças, eu costumo priorizar, inclusive sou muito incisivo com a minha equipe quanto a isso. A pessoa que lê a minha sentença, a pessoa que lê a minha decisão, ela não precisa ser formada em direito para entender o que eu estou dizendo. Uma linguagem mais informal. Ela precisa compreender o que está ali. É lógico que alguns institutos a gente não tem como fugir. Eu estou com uma denunciação ali, eu estou... Que são termos mais técnicos, exatamente, mas, como toda... mas assim, uma exceção, mas Sim, normalmente... Como todo ramo do direito. Mas a pessoa tem que entender, olha, essa televisão queimou. O juiz falou que eu tenho direito à televisão, queimou por isso, por isso, por isso. Ou não, o juiz disse que eu não tenho direito porque eu derrubei a televisão no chão quando chegou aqui em casa. Bom, então eu não preciso colocar aqui o vício do produto, fato do produto, consumidor standard, consumidor bystander. Porque aí a gente precisa marcar uma consultoria jurídica para explicar a Sim, sentença. porque aí o advogado vai ter que pegar aquela sentença, imprimir, chamar o cliente e dizer assim, olha, eu vou traduzir para você o que eu quis dizer aqui. Olha, não, mas eu não preciso de tradução, nós estamos no Brasil, a língua é portuguesa, o vernáculo é esse. Né? O que normalmente a gente percebe, a gente repassa e eles já têm essa... entendi, tal. Acaba sendo uma pergunta ou outra, Isso. mas eles conseguem, eu falo por mim, eles conseguem entender, a essência fica deferiu, perfeita, não deferiu, né? e o motivo. Exatamente. Então, essa confiança da sociedade no Poder Judiciário, o respeito às instituições, ela perpassa por esse dever também do Poder Judiciário, para que a população acredite e fortaleça a democracia. Esse tratamento humanizado, eu posso falar porque eu faço bastante crime em outras comarcas também. Então a gente sempre orienta, né? Meu cliente está preso, o senhor sabe como é que o senhor tem que tratar o promotor, o senhor sabe como é que o senhor tem que tratar o juiz. Sim, excelência, não sabe falar, fala doutor. Aqui em Piraju nunca tive problema nenhum de descer, sempre com muito promotor, juiz com muito respeito, com muita, né? Mas eu já enfrentei alguns problemas de constrangimento ali, né? Então a gente trouxe isso para trazer justamente o diferencial da comarca, né? Salvo algumas exceções que às vezes precisa, né, doutor? Na infância e juventude, principalmente, né? A gente... Se exaltar, porque de repente está partindo ali por um lado né? A gente tem que manter o dever de urbanidade, mas a diplomacia, mas às vezes... também manter o poder de polícia da audiência. Isso, né? A gente tem que manter, tem que presidir aquela audiência, né? O julgamento, enfim. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Como enxerga a relação entre magistrados e advogados? E quais atitudes contribuem para uma atuação mais colaborativa, ética, eficiente, inclusiva entre esses profissionais? Há hierarquia? O que o senhor pensa na prática? A magistratura e a advocacia, elas são funções distintas, mas elas são complementares. Tá? Não tem como o Poder Judiciário funcionar sem o advogado, e não tem como o advogado acionar o Poder Judiciário sem existir o Poder Judiciário, sem existir magistrado, sem existir servidor, enfim. Eles se complementam. E essa atuação, essa forma de engajamento, ela perpassa obrigatoriamente pelo dever de lealdade, pelo dever de boa-fé, de ambas as funções, tá? Pelo dever de cooperação de cada um dos sujeitos processuais. Tanto que o Código de Processo Civil estabelece
logo nos artigos iniciais, que todos aqueles que participam da relação processual têm o dever de boa-fé e de lealdade, né? Então, a advocacia ela deve ser respeitada, ela deve ser valorizada, justamente para que se tenha uma jurisdição de qualidade. Muito ajuda, muito contribui para uma sentença de qualidade um trabalho bem feito pela advocacia. Uma petição inicial bem feita, uma peça processual bem feita, uma audiência bem feita, ela é elemento de convicção para o juiz. De nada adianta fazer uma petição inicial inepta ou uma petição inicial que não consegue esclarecer efetivamente qual é o conflito que está subjacente àqueles autos, porque a dificuldade que se terá posteriormente para sentenciar aquele processo e outra, a qualidade da decisão pode ser comprometida. Se essa petição inicial, a título de exemplo, ela não consegue me esclarecer, olha, essa pessoa ela quer um copo de água. Se ela me esclarece, ele quer a água. Mas da onde ele quer a água? Que água que ele quer? Como que ele quer essa água? Não, ele quer o copo. Eu falo assim, mas qual copo? Né? Então, essa relação de simbiose entre a advocacia e a magistratura, que jamais perpassa por hierarquia, são funções distintas. Né? O advogado não peticiona e o juiz não peticiona e o advogado não sentencia. Então não existe hierarquia. Cada um tem uma função e elas se complementam para que o jurisdicionado tenha um resultado útil daquele processo. Então eu diria que essa relação, essa boa relação da advocacia e da magistratura, ela é necessária não apenas para os sujeitos processuais que ali estão, o advogado, o juiz, mas para que se tenha uma decisão de qualidade para o jurisdicionado. Porque o advogado está representando o cliente dele. Salvo exceções em que o advogado está atuando em causa própria, mas vamos pegar a regra. Mas mesmo assim está defendendo um direito. Ele está defendendo um direito. Mas o objetivo dele é que tenha um produto final, que é a sentença, que é a prestação jurisdicional. Então eu vejo que é necessária e imprescindível essa atuação, essa relação dessas funções, justamente para que se tenha uma decisão final que agrade, que tenha uma decisão que efetivamente possa solucionar o conflito que foi posto em juízo. É a forma que eu vejo. Interessante. Dando continuidade à questão da petição, né, que a gente sabe que ela tem que ser muito clara justamente para auxiliar o magistrado na decisão. O Poder Judiciário tem passado por intensa transformação tecnológica, né? Eu já comecei a advogar nos processos eletrônicos, mas antigamente eram processos físicos, que tinha que levar ao fórum, fazer os protocolos, digitar a máquina, né? Enfim. E hoje, além das petições serem todas online, enfim, ainda tem a inteligência artificial, as ferramentas de automação, enfim, hoje temos várias formas e meios tecnológicos que auxiliam o advogado. Porém, contudo, todavia, como o senhor avalia esses avanços que, de certa forma, são indispensáveis, né, para auxiliar a advocacia, como o senhor considera que tem cuidado, principalmente com a inteligência artificial, né? Como que o senhor considera a importância de ter o cuidado e que a tecnologia não comprometa a humanização da prestação jurisdicional? Que é um assunto que eu acho que é o que está super em alta. Quanto à tecnologia, né, o emprego da tecnologia na prestação jurisdicional, é inegável os avanços e a contribuição que a automação judicial, a inteligência artificial trouxeram para o Poder Judiciário. É claro que entre abrir vista a Fazenda Pública para se manifestar em 50 mil execuções fiscais, se o Antônio, a Maria, a Joaquina fizer essa abertura de vista, ou se um robô fizer, não tem nenhum problema. Tá? O resultado prático é o mesmo. Então essas tarefas burocráticas, repetitivas, elas são muito auxiliadas pela tecnologia, pela automação, pela própria inteligência artificial.
A grande questão é que a humanização da decisão ela jamais pode ser abandonada, ela não pode ser desprezada. O juiz utiliza como instrumento, como auxiliares da justiça esses mecanismos tecnológicos, mas jamais transferir a prestação jurisdicional para a tecnologia. Não se pode conceber que eu mesmo não queria ser julgado por um robô. Não gostaria de ser julgado por um robô. Ah, mas ele está alimentado com todos os prompts, com o entendimento do STJ sobre a matéria, a lei sobre a matéria. Muito bem, então vamos lá. Eu precisei viajar para o Espírito Santo no ano passado porque minha avó faleceu. Imagine que eu tivesse um problema e perdesse a conexão e não chego a tempo no velório da minha avó. Uma situação. Outra situação, eu estou de férias, estou viajando para um resort no Nordeste, teve um probleminha de voo lá, cancelou meu voo e eu fui no dia seguinte. Então vamos pegar esses dois casos. Qual é o prompt dele? Perda de voo. Tá fácil. Jogo dentro do mesmo copinho aqui e já sai a sentença de perda de voo. Não é a mesma coisa. Se há uma violação a direitos da personalidade em ambas as situações, hipoteticamente, são valorações distintas. Uma coisa é você ter uma perda de conexão e perder um voo indo para o velório de um ente querido. Outra coisa é você de férias com a família indo para um resort. O ilícito existe, pode existir em ambos os casos. Ok, mas a valoração, a quantificação é distinta. Tá? E por mais que mas eu posso alimentar a inteligência artificial com ainda mais informações, dizendo assim, olha, quando for alguma questão assim, tudo bem, mas eu não consigo conceber que a inteligência artificial, que a tecnologia possa incorporar a humanização que nós temos. Isso aí é inato, é inerente ao ser humano. E é o que eu sempre digo, essas ferramentas nos auxiliam, elas jamais substituem o magistrado. A decisão permanece humana. E a humanização da decisão obrigatoriamente exige a atuação judicial, que eu me refiro judicial, do juiz. E isso não só para o judiciário, mas também aos advogados. Sim. Porque uma petição também ela não pode ser 100% feita pela inteligência artificial. Tem que ter o olhar do advogado ali. Por mais que você eu complementaria os ainda, comandos. porque eu não sei como é que isso é em Piraju, mas essa criação de doutrina, criação de jurisprudência, Sim. Né? Isso faz um link com o tema anterior, que é o dever de lealdade e de boa-fé. É preciso ter responsabilidade na utilização da inteligência artificial, seja pelo juiz, seja pelo advogado, pelo promotor, por todos os sujeitos processuais. Dias atrás, eu peguei uma petição que ela tinha, acho que 70 páginas para discutir um vício de um produto. Nossa. Não existe, eu não consigo conceber um vício de um produto que exija 70 páginas para explicar para o juiz o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, respira fundo E aí a gente volta a dizer, tem boa-fé, tem lealdade num comportamento desse? Ou, de outra forma, uma sentença com 70 páginas de uma... Estou me referindo à televisão, que é o que tem o objeto na nossa frente aqui. Tem necessidade de uma sentença de 70 páginas porque a televisão queimou? Imagina que o Joaquim colhe laranja ali em óleo, recebe a sentença de 70 páginas para dizer que a televisão dele queimou e a garantia tem que cobrir. Simples, ele vai virar e falar assim, tá, ele vai me dar a televisão ou ele não vai? Você vai sentar no escritório e vai ficar o dia inteiro explicando para ele. Ele vai querer, né? Então, a automação judicial, a inteligência artificial e demais recursos tecnológicos são extremamente bem-vindos, enobrecem, fortalecem a prestação jurisdicional, mas jamais substituem a humanização que é realizada através da pessoa do juiz. E tem que ser usada com uma certa moderação, além da responsabilidade, né? Tem que também ter um filtro. Sim. Porque eu me lembro, não lembro qual site que eu vi, mas tem uma grande propaganda da petição 10 por 10, né, de ter
um número razoável de páginas, porque a gente, até o próximo questionamento é sobre isso, o judiciário está sobrecarregado de tantas demandas. E eu falo por mim, enquanto advogada, a gente tenta fazer uma petição mais enxuta, justamente, objetiva, exatamente, né? Justamente para corroborar com isso. Uhum. Porque da mesma forma que nós advogados temos grandes petições, temos que fazer muito, imagina o judiciário. Nossa! Então, eu acho que aí é um trabalho colaborativo. Sim. De você fazer uma petição um pouco mais enxuta. Não que você vai perder a técnica, mas fazer uma petição mais persuasiva, mais objetiva, mais sucinta, né? Prezando, é lógico, por todos o fato, fundamento e pedido, mas para corroborar, para que não tenha 70 páginas. Porque às vezes bateu o olho ali, já entendi. Né? Porque tá tão objetivo e tão claro ali. E essa né? questão da inteligência artificial, das tecnologias, não sei os colegas advogados, mas eu falo por mim, a gente usa muito o Visual Law de uma forma não para poluir a petição. Mas isso ajuda também a delimitar os espaços ali que você está fazendo os pedidos. Um início, meio e fim, Isso. talvez, né? Exatamente. Então a gente vai falar do elevado volume, que nós não temos em Piraju, né, doutor? O elevado volume de demandas continua sendo um dos maiores desafios do judiciário brasileiro. Em sua opinião, quais mecanismos podem contribuir para uma justiça mais célere, sem comprometer a segurança jurídica e a qualidade das decisões? Olha, as pessoas têm pressa de justiça, né? As pessoas querem que o conflito delas seja solucionado o mais rápido possível. A gente que o diga. O problema é que deve existir uma sobreposição, um sopesamento, melhor dizendo, entre celeridade e qualidade da prestação jurisdicional. Não adianta ter uma decisão célere de baixa qualidade e não adianta ter uma decisão impecável em um tempo exagerado. O grande desafio é exatamente tentar equilibrar a qualidade e celeridade para que se tenha uma decisão de qualidade. Uma decisão... a sociedade precisa de uma decisão eficiente, uma decisão a tempo e modo, mas que não deixe de ter nesta decisão a qualidade necessária para solucionar com qualidade o conflito que está subjacente aos autos. E como chegar nesse... A pergunta é exatamente essa, né? Acho. A pergunta do milhão é essa. E aí, como é que a gente faz essa contemporização de celeridade, eficiência e qualidade? Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Olha, na minha concepção, primeiro, gestão de processos e pessoas, que hoje todos os cursos de formação inicial de magistrados estão exigindo, estão buscando transmitir esse conhecimento. Participação cooperativa de advogados, partes, membros do Ministério Público, Advocacia Pública, e ainda a utilização de meios tecnológicos que acabamos de dizer. Todo processo ele tem uma peculiaridade. Um processo que exige prova pericial, prova testemunhal e uma inspeção in loco. Esse processo, naturalmente, ele vai durar um pouco mais de tempo que um processo de julgamento antecipado. É muito mais simples, é muito mais factível que se tenha uma decisão judicial em menor tempo de um processo que a parte apresentou a pretensão, o réu apresentou a contestação, eventualmente o autor se manifestou em réplica, não temos prova a produzir mais. Sentença. Okay. Outra situação é você pegar um processo que petição inicial, contestação com reconvenção, Nossa! réplica, contestação, contestação à reconvenção, réplica, contestação da reconvenção, especificação de provas. Tô rindo de nervoso. Quero prova. Aí vem aquela frase célebre. Todas as provas admitidas em direito.
Então eu quero prova pericial, depoimento pessoal, Especifiquem, testemunhal, né? eu quero prova documental, eu quero que o juiz vá lá e olhe o terreno para ver como é que é. Esse processo, naturalmente, ele vai exigir um tempo maior para ser solucionado. Então, é exatamente esses fatores, o conjunto de fatores, é que vai demandar qual tempo que esse processo vai exigir e que esse tempo seja eficiente, que a gente tenha uma duração razoável, que é uma cláusula pétrea, foi novamente reiterada no Código de Processo Civil. Essa duração razoável do processo, ela perpassa obrigatoriamente pela natureza do litígio, pela estrutura do órgão jurisdicional, não tem pela complexidade, pela complexidade. E cada ato processual, por si só, já tem um prazo. Exatamente. Né? Porque eles procuram a gente, às vezes falam, a gente teve processos em comum, né, doutora? Ai, mas o processo da doutora Patrícia demorou tanto. E o seu está demorando tanto. E às vezes não tem nada a ver. Sim. E a gente tem que explicar, como o doutor disse agora há pouco, né, de uma maneira mais simplificada, que cada ato processual tem um prazo, que a gente muitas vezes tem que aguardar uma manifestação do judiciário para dar continuidade. Levando em consideração que o cliente também vai levar o documento no prazo certo. Então, é um conjunto de realidades, né? E torno a dizer, o dever de cooperação, o dever de boa-fé processual também influencia e impacta diretamente nessa duração razoável do processo. A título de exemplo, processos de família, que são processos que são intimamente sensíveis, são processos que tem um conflito de sentimento, naquele processo. Você não está julgando o carro que vendeu para o A e o B não pagou. Você está julgando uma vida. Você está julgando filhos, você está julgando anos de casamento. São processos extremamente complexos. Não na questão do direito, mas na questão pessoal envolvida naquele processo. Porque se for só lei nua e crua, concorda que seria, tá aqui, acabou, vai embora, vamos fazer terapia. Mas, gente, envolve muita coisa. Sim. Então, e nesses processos, a gente tem que tomar muito cuidado, seja o advogado na atividade de peticionamento, seja o magistrado na condução do processo, para manter regras mínimas de urbanidade e de técnica nesse processo. Vamos lá. Imagina um processo de divórcio, petição inicial, vem a contestação com contestação com reconvenção, aí voltamos aqui, réplica à contestação e contestação à reconvenção, aquele monte de réplica à contestação. Aí quando o reconvindo acabou de se manifestar em réplica da reconvenção lá atrás, a outra parte fala assim, não, mas ele falou que eu saí de casa. Não, foi ele que saiu de casa e ele saiu no dia tal, depois ele saiu e foi para a festa do município. E lá ele bebeu, ele fala que ele não tem dinheiro, mas olha aqui, ele com 1 litro de bebida em cima do carro. Aí eles pegam essa petição e atravessam no processo. Só que não é o momento de atravessar a petição. O processo está concluído para o juiz sanear o processo, para ele verificar se vai admitir essa demanda secundária, para ele verificar quais provas serão necessárias para instruir esse processo. Quer dizer, vamos dar uma organizada aqui? É literalmente a decisão de saneamento e organização do processo. Enquanto está lá no gabinete minutando isso aí, você abre o ságio, tem 30 petições. O que aconteceu com esse monte de petição? Não, ele estava na festa. Não, ele não estava na festa. Ou ela arrumou outro, ele arrumou outro. Ele estava na festa com outro. Tudo isso chega pra gente também, né, doutor? Exatamente. Olha. Meu Deus. E vai... Aí a parte... mais, né? Isso. Aí a parte vai lá no balcão da vara e fala assim, meu processo está com o juiz tem 2 meses. Eu gostaria de falar com o doutor. Eu quero falar com o juiz, porque meu processo está com ele tem 2 meses. O advogado falou que está com o juiz, está concluído com o juiz. Sim, está concluído com o juiz, mas só que vocês atravessaram aqui, 10 petições, contando como é que foi o fim de semana. Não, e se fosse só a sua petição, com certeza o juiz analisaria agora, mas nós temos 1 milhão, né? E olha o nosso lado, né?
às vezes eles trazem emoções que a gente fala assim, isso é jurídico ou isso a gente tem que desabafo? Essa Porque é... o desabafo, a gente fala assim, desabafo não vai entrar no processo. Aí ele fica bravo e vai lá no fórum e fala assim, a doutora não colocou aquilo lá que eu falei. Mas essa técnica que se exige do advogado, o advogado, ele é profissional, ele é técnico, tá? Por que existe a pessoa do advogado? Porque o advogado ele tem capacidade postulatória. Ele sabe o que precisa entrar nesse processo e o que não precisa entrar nesse processo. Ah, ela trocou de namorado, ele trocou de namorada. Olha, isso não é relevante para o processo. Mas trocou, tudo bem, pode ficar tranquilo. Agora, se trocou de namorada, foi lá e agrediu a Esposa, esposa, É uma peculiaridade aí é um diferente. fato que Mas você vai... concorda que assim, Agora, quando o cliente encontra a gente no mercado e fala, eu vi, doutora, o fulano lá comprando cerveja com amante e eu queria que constasse isso no processo. Aí vai lá brigar no fórum porque a advogada não colocou. Olha isso. Exatamente. Né? E aí essa técnica processual que se exige do advogado. Porque o advogado, ele quer acabar aquele processo. Vamos pegar um advogado pelo convênio da OAB, por exemplo. Quanto antes terminar aquele processo, melhor. Ele vai pegar a certidão dele e vai solicitar o ressarcimento na OAB, na defensoria. Então, a gente quer solucionar esse processo, a gente quer pôr fim a esse processo. E esses comportamentos que eu acabei de mencionar, eles não contribuem, evidentemente, para uma solução razoável. E não agrega E também. nada agrega. Nossa, Né? muito Não pelo agrega. contrário, atrapalha. Atrapalha até na jornada a gente fazer uma síntese processual. Sim. Meu Deus, você não consegue nem... Porque o processo, ele é um início, meio e fim. Então, quando eu abro um processo, eu vou lá e falo assim, onde nós estamos? Nós estamos na fase de saneamento. Ok. Então, eu pressuponho que teve inicial, contestação, réplica, especificação de provas. Ok. Qualquer petição que tiver no meio aqui, fora desse contexto, ela tem que ter uma razão de ser, uma razão de existir. Sim, funciona. Não, entrou uma petição aqui com uma tutela de urgência porque a criança está em situação de risco com A ou com B. Ótimo. Perfeitamente possível. talvez um fato novo. Não, olha, né? entrou uma petição aqui porque eles estão tentando costurar um acordo. Ótimo. Faz sentido essa petição estar aqui. Agora, entrou uma petição aqui para falar que o A ou o B foram para a festa do município e tinha um camarote lá. Pode ser que tenha relevância isso? Sim, vamos pensar numa situação de comprovação de binômio, de necessidade, de possibilidade. Mas eu nem sei se poderia, porque nós temos tantos outros meios de comprovar que a pessoa tem condições ou não. E a gente filtra. Importante a gente falar quanto a gente filtra, isso serve, isso não serve, porque senão não... Sim, né? porque é aí que a gente consegue contemporizar eficiência e qualidade da decisão. E técnica. E E técnica. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro desse gancho de conflitos, os métodos adequados de solução de conflitos como conciliação, mediação, vêm ganhando cada vez mais espaço no judiciário, né? Em quais situações o doutor acredita que esses instrumentos são especialmente eficazes e como a sociedade pode ser incentivada a utilizá-los? olha, os métodos alternativos de solução de conflitos, eles são auxiliares do Poder Judiciário, justamente por desafogar, por retirar demandas que conseguem ser solucionadas sem a intervenção estatal do magistrado e põe fim à lide, consegue pacificar aquele conflito. Quando que eles são indicados? Olha, basicamente quando existe uma relação pretérita de relacionamento entre aquelas partes. Ações de família, ações de vizinhança, ações empresariais, demandas de consumo. Sempre que houver um relacionamento prévio entre as partes, esses métodos são indicados. Por quê? Porque, olha, o marido e a mulher estão se divorciando. Se eles conseguirem fazer um acordo ali, olha, o celular vai ficar com A, o controle do ar-condicionado com B e a bolsa com C. A solução, a pacificação desse conflito vai ser muito mais eficaz, ela vai ser muito mais profunda. Esses métodos, eles servem exatamente para que haja uma pacificação intersubjetiva do conflito.
Não basta a sentença pôr fim ao conflito. O conflito subjetivo que vai ser pacificado. E esse é o ápice da pacificação social. E o empoderamento das partes. Eles saem Exatamente. mais Elas saem como finalmente. protagonistas, né? Eu resolvi o meu problema. Não foi o juiz que resolveu. Isso. Eu fui lá, sentei e resolvi o meu problema. Né? Então, esse fortalecimento desses mecanismos, eles contribuem justamente para que se tenha uma pacificação maior de conflitos. Tá? Eu vejo, porque assim, eu atuo no Sejusc como conciliadora aqui em Piraju. E quando há audiências de conciliação frutíferas, você vê assim no rostinho das pessoas. Né? Nossa, tá até pra gente que tá junto. Traz um alívio, né? Porque o processo encerra ali, né? Entre aspas, né? Lógico que a parte técnica continua até a homologação do acordo, enfim, mas elas saem mais tranquilas porque resolveu o problema. E houve aquela compreensão de que, nossa, é verdade, se eu abrir mão disso, eu vou conquistar aquilo. Diferente, olha para o nosso lado, saiu a sentença do juiz. Nossa, o que eu faço agora? Porque às vezes ela não queria, talvez, o divórcio. Talvez ela... Mas o juiz nem falou aqui que ele vai pedir desculpa para mim? Que não sei. Olha as nuances, né? Uma decisão, uma solução do conflito construída pelas partes, ela é infinitamente mais positiva do que uma decisão imposta. Com certeza. Infinitamente. Vamos pegar um caso de divórcio, por exemplo. Olha, eu quero ficar com o copo, o A fica com o copo, o B fica com a torneira. Aí o juiz fala assim, nenhum. O A fica com o copo e a torneira e o B vai ficar com a parede. Só que a parede é mais interessante para o B, o copo é mais interessante para o A. Porque de repente teve uma afetividade da E eles mãe. reconhecem Olha isso. para você ver. E eles reconhecem isso. Assim, não, realmente, para mim não vale muito a pena o copo. Para ela é bom, mas o copo não. Se ela me der um dinheiro, fica melhor o copo para ela. Por isso que é bom a negociação. Exatamente. E o magistrado, o julgador, evidentemente, ele não conhece essas pessoas, ele não conviveu com elas e muito menos vai suportar os efeitos práticos daquela decisão. Uhum. Então, a título de exemplo, o A e o B estão litigando num divórcio um veículo. Ele fala assim, não, o veículo tem que ficar com o A mesmo, porque o A leva as crianças para a escola. Eu só queria que ele me desse aí, que ela ou ele me desse aí ao menos 40% do valor do carro, que eu me viro aqui, ponto. Aí o juiz vai lá e sentencia e fala assim, não, olha, na minha visão, pela prova dos autos, o veículo tem que ficar com o B. Aí o próprio B fala assim, não ficou legal, porque para mim, uma moto me resolve, esse carro para ela é muito melhor, ela está com meus filhos, ou ele está com os meus filhos. Ele ou ela me passando aqui 40%, 30% do valor do carro, eu compro uma moto e me resolvo. Uhum. Né? Levou as partes Exatamente. né? Porque às vezes vem essa decisão imposta, e eu passei por isso semana passada. Tá, vou ficar com o copo, mas e o faqueiro? Ai, você nem falou do faqueiro pra mim no começo? Entende como assim? Exatamente. Então a gente, Complicado. e a doutora também tem esse mesmo posicionamento. Vamos, é demorado, mas vamos tentar ver se a gente consegue, Sim. né? E olha que nós estamos sempre falando de relacionamentos, né? De ações de família. Sim. Super. Podem ver como que confirma o que eu acabei de dizer. Esses mecanismos são muito indicados para isso. Tem uma juíza de Ourinhos, a doutora Alessandra Spalding, né? Ela tem uma tese de doutorado da mediação obrigatória nas ações de família. Obrigatória a Eu mediação coloco em todas as petições. nas ações de família. Eu coloco. E é muito interessante, porque, olha... Às vezes o advogado coloca os pedidos na ação e na conciliação as próprias partes por si só modificam, tá tudo bem, todo mundo concorda e sai todo mundo feliz. Claro, porque... Também acho. E desafoga o judiciário, que Sim. poderia estar assim. Sim, porque, olha, Nossa. vamos imaginar que, né, eu faça eu necessite de uma ação de divórcio. O que tem na minha casa, somente eu e quem ali convive vai saber. O que tem na casa da doutora, é quase impossível relacionar tudo. Bom, pensando especialmente nos jovens advogados e estudantes de direito que estão iniciando a carreira, quais competências, habilidades e valores o senhor considera importante, indispensáveis para o exercício ético e bem-sucedido da advocacia? Aqui nós temos a nossa comissão
da Jovem Advocacia. O senhor também já foi convidado várias vezes, Sim. né? Olha, a técnica ela é imprescindível para a atuação da advocacia. O estudo contínuo ele é a pedra central da advocacia. A atualização, o aprendizado, a atualização legislativa, jurisprudencial, até agora a gente tem a atualização tecnológica. Então, a técnica ela é importantíssima e ela é de trato continuado para o jovem advogado, né, em toda a sua carreira, mas ela não é exclusiva, ela sozinha ela não é suficiente para uma advocacia de êxito. Eu vejo que é importantíssimo, para além desse aprendizado, desse estudo continuado, que a técnica seja acompanhada pela boa-fé, pela ética, pelo dever de humanidade, pela seriedade no trabalho, sempre lembrando que o advogado ele ocupa polos distintos em cada processo. No processo número 1, ele está pelo autor. No processo número 6, ele está pelo réu. No processo número 10, ele está pelo terceiro interveniente. Então, esse dever de lealdade é imprescindível na atuação, não só da jovem advocacia, mas de toda a advocacia, porque hoje pode ser interessante para mim que esse processo demore mais, porque eu estou pelo réu, é uma execução. Mas amanhã eu estou pelo autor e é uma execução. E o meu cliente está no meu pé querendo que seja satisfeito o direito encartado no título executivo. Então esse dever de lealdade, na minha concepção, ele perpassa justamente por isso. Não adianta o advogado saber e dominar a execução da petição inicial à extinção pela satisfação do crédito, se no meio aqui virou uma salada de frutas e tem ofensas recíprocas entre advogados, tem ofensas ao juiz, tem ofensa do juiz ao advogado e virou aquela coisa. Tá, tudo bem, vocês estão se degladiando aqui, mas só uma pergunta. E a parte que está esperando o dinheiro dela? E o executado que está com o imóvel dele penhorado? Eles estão querendo resolver o problema, eles não estão nem aí se a petição inicial da execução está inepta, se tem garantia do juízo, se não tem. Eles querem solucionar o problema deles. A parte que é o autor exequente, que é a satisfação do direito dele, e o executado que seja satisfeito da forma menos onerosa possível. Então esse dever de cooperação e de lealdade ele existe justamente para isso, e ele é imprescindível justamente para isso. Porque o advogado ele ocupa posições móveis no processo. Então, se hoje para ele é interessante ter um processo conturbado, um processo que demore, um processo que tem agravo e vai para o TJ, e do agravo recorre para o STJ, e enquanto isso o processo está parado aqui embaixo dependendo de uma perícia, tudo bem, mas é cíclico. Pode ser que amanhã ele esteja ocupando posição contrária. E aí, eu gostaria que o meu colega advogado tivesse esse comportamento? Eu gostaria que o meu colega advogado juntasse uma contestação com 70 páginas, sendo que eu falei só que eu tive uma colisão, a moto do A bateu no B e eu caí no chão, machuquei. Eu quero consertar a moto e pagar o remédio que eu comprei. Só isso. Aí me veio uma contestação de 70 páginas explicando de onde nasceu a responsabilidade civil. Dando uma aula. E aí? Doutor, mas espera aí, você é meu colega, olha aqui, ó. A minha petição é muito simples, doutor, o pedido aqui é 7 mil. Ele só quer consertar a moto e o remédio, a cirurgia que ele fez. O senhor está me explicando aqui, me dando uma aula, eu gostei muito. Gostei muito da palestra, mas assim, vamos voltar para os fatos? Vamos voltar para o processo. Né? Em 5 páginas aqui a gente coloca fato, a versão da contestação, vamos produzir prova que precisa ou não precisa, tem câmera, tem tudo, e o juiz vai sentenciar. Ponto final. E a questão, eu acho que o respeito ele cabe em qualquer lugar. Eu sempre comento isso como pessoa, eu não sou obrigada a concordar com você, eu não sou obrigada a gostar de você como meu amigo pessoal, íntimo, mas o respeito, ele é primordial. Com certeza. Independente das minhas divergências pessoais, profissionais, mas o respeito tem que estar à frente.
E isso também se aplica, evidentemente, ao juiz, ao Poder Judiciário. Olha, o advogado pode ter uma forma de trabalhar que eu não concorde, mas é o jeito dele. Ele gosta de trabalhar dessa forma, uma linha de trabalho dele é dessa forma. Desde que respeitadas ele mantém o dever de humanidade. Olha, não tem o que fazer, é o direito dele, ele tem o direito de trabalhar, ponto final. Né? Mas a partir do momento que cada um se respeita dentro do seu quadrado, as coisas fluem. O que não Com pode, naturalidade. então, o que não pode é faltar o respeito, é você às vezes ir para o pessoal numa coisa que é do seu cliente, não Sim. é eu, o advogado, e às vezes acontece. o juiz, o promotor. Não sei se porque é mulher, mas às vezes a gente passa por algumas situações intransigentes que a gente tem que falar, doutor, a briga, né? Vamos separar as coisas aqui? O senhor enfrenta, com certeza, o senhor deve enfrentar de tudo, né? Mas a gente tem que ver também a questão que o direito é uma área humana e a gente lida com o ser humano. Emoções. Ninguém é perfeito. Por mais que a gente procure sempre fazer o correto, a gente não é perfeito. Mas que da imperfeição a gente aprenda, né? Aí já é outro nível. Eu tenho antes uma posso interromper? Claro. Doutor, semana que vem é a Semana da Advocacia, Semana Jurídica. E aqui da sucessão da OAB de Piraju. Que está promovendo, né? Do dia 10 ao dia 14. E também, gentilmente, o senhor aceitou o convite do Dr. Marcos, da direção, né? O Dr. Luiz, que é que está promovendo, né? Isso. E aí, no dia 13 de agosto, às 19 horas, aproveitando até para a Jovem Advocacia, o tema é a petição inicial de alto impacto e a gestão de provas no processo civil. Nossa, importantíssimo. Sim. Queria que o senhor falasse, não precisa trazer spoiler, mas eu queria que o senhor trouxesse aqui um pouquinho, até para convidar os colegas, né? Sim. O objetivo desse tema, né, eu, mais uma vez, fiquei muito lisonjeado pelo convite, evidentemente aceitei de imediato, e o objetivo desse tema é justamente esse, é a gente discutir, literalmente, num bate-papo, né? Não vai ser uma palestra ali para ninguém dormir, o objetivo é descontrair, é bater um papo mesmo, e levar pontos de vista justamente sobre a postulação em juízo, o que se pede em juízo, como que eu comprovo isso em juízo, ou tem necessidade de comprovar isso em juízo, e o objetivo final, que é a aprovação de sentença no menor tempo possível. Então nós estaremos trabalhando justamente isso. Como que eu posso peticionar, de que forma que a minha petição fica mais clara, de que forma que a minha petição consegue levar esses argumentos ao magistrado de uma forma que a contestação não vai sequer abalar esse convencimento dele, né? Porque essa petição bem feita, bem instruída, pode a contestação vir com 1000 páginas que não quebra esse convencimento que ela promoveu. E aí, umbilicalmente ligado a isso, já que nós estamos falando de petição inicial, nós temos a tutela de urgência. Para que se consiga uma tutela de urgência, você tem que convencer o magistrado da probabilidade do seu direito e do risco de resultado útil ao processo, do perigo de dano. Mas um dos fundamentos que deve ser demonstrado na petição inicial é a probabilidade do seu direito. Como é que eu demonstro a probabilidade do meu direito? E pior, como é que eu mantenho essa probabilidade diante de um agravo de um instrumento? Porque, olha, o juiz eu convenci, mas e agora? Agora eu tenho que mantê-lo no tribunal. Como é que eu vou conseguir manter essa decisão no tribunal? Tem que ser muito persuasivo. Como é que eu vou, exatamente, como é que eu vou contemporizar o dever de clareza, de persuasão e de convencimento aqui, nesse caso concreto? Que técnica, né? Como o doutor bem disse em todas as falas. Justamente. Então esse vai ser o objetivo da nossa conversa lá e estou bastante ansioso mas nós também. para encontrar. A gente divulga e pede para o pessoal e nos bastidores a gente ouve, o doutor Tadeu vai estar lá, que legal. Isso, né? E a gente deixa o convite, depois até eu vou colocar aqui na bio, reforçando esse convite. Lembrando que a Semana Jurídica não é só para advogados, é para estudantes de direito, para a sociedade como um todo. E é importante que quem queira participar, ligue aqui na subseção da OAB para garantir a vaga e ter esse privilégio de ouvir todas essas explicações que é de grande valia para a advocacia. Claro, será um prazer. Bom, vamos indo para o encerramento.
Agradecemos ao Dr. Tadeu pela aula que nos deu hoje. Garanto que foram, assim, apesar de um bate-papo leve, descontraído, vários questionamentos, mas foi um grande aprendizado, né? Se a gente pegar nas entrelinhas, eu acredito que agrega muito à nossa profissão. Doutora Carol, muito obrigada pela parceria sempre. E para nós finalizarmos, eu vou deixar aqui em aberto para o nosso juiz aqui, para o nosso convidado ilustre aqui no nosso podcast hoje, uma mensagem que o doutor gostaria de deixar para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. Fique à vontade. Olha, eu renovo os agradecimentos às doutoras, à presidência da OAB de Piraju. É uma honra estar aqui. E a sociedade de Piraju e a sociedade brasileira como um todo, eu aproveito esse espaço para reafirmar o compromisso do Poder Judiciário com uma prestação jurisdicional célere, efetiva. Eu quero deixar bem escancarado a transparência do Poder Judiciário, a imparcialidade do Poder Judiciário e que as pessoas tenham a visão de que o Poder Judiciário está de portas abertas. Esse podcast é um exemplo. E contem com o Poder Judiciário. A inafastabilidade da jurisdição consagrada na Constituição Federal, ela não é uma falácia, ela não é um texto morto. O Poder Judiciário está à disposição da sociedade brasileira para que possa ser prestada a jurisdição da melhor maneira possível, perpassando, evidentemente, por tudo que conversamos aqui. E aos advogados eu quero agradecer, quero reconhecer a essencialidade da função da advocacia na prestação jurisdicional e dizer que, para mim, é um privilégio, é um orgulho ter integrado a Ordem dos Advogados do Brasil, ter pai, irmãos, tios na advocacia e, mais ainda, poder estar aqui na OAB de Piraju, que sempre nos acolhe tão bem, tem essa relação tão afetuosa e tão aberta. Muito obrigado, permanecemos à disposição. Nós agradecemos. Doutora, quer dar um tchauzinho? Eu quero dar um tchau, quero agradecer a doutora Patrícia, sempre muito parceira, sempre com muitos projetos, muitas ideias, trabalho conjunto. Muito obrigada. Doutor, sem palavras para agradecer a confiança de estar vindo aqui num dia cheio de trabalhos e também aproveitando o que os colegas trouxeram, por todo esse respeito que o senhor tem por nós na audiência. Às vezes a gente tem ali né, como nós também temos, mas muito respeito. Então, sim, claro. Nossa, a gente, quando tem audiência, de verdade, a gente sabe que até tranquiliza o cliente, olha, calma, vai dar tudo certo, porque tem muito respeito, a gente não vai ser desrespeitado. Então, claro. A gente agradece o convite, agradece a presença, a confiança e esperamos tê-lo de novo aqui conosco. Estamos à disposição, só chamar. A gente aparece. Muito obrigada a todos, um excelente dia, até uma Bom próxima. dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.